Olá pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre temperos, né? Como eu combinei com vocês em aula. Qual é o objetivo dessa aula? É mostrar um pouquinho os temperos na prática. Porque o que acontece? Temperos, gente, para a gente conhecer mesmo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver, a gente tem que cheirar e a gente tem que experimentar. Então, obviamente, se fosse em aula, eu poderia fazer uma aula demonstrativa, né, de trazer algumas ervas aromáticas, algumas especiarias, né, mas aqui eu achei, nesse modelo remoto, né, eu achei mais importante trazer alguns exemplos práticos que vocês pudessem aplicar em casa. Porque o que acontece? Não adianta eu ficar falando, o orégano tem um aroma assim, isso eu já fiz em aula, né? O importante é que vocês experimentem mesmo. Então, eu indico sempre que todos os condimentos, aqueles que eu falei em aula, que na medida do possível vocês comprem, sei lá, um por mês, um pacotinho por mês, e vão experimentando em casa, vão testando. Pesquisem, vejam em que tipo de alimentos que eles ficam melhores, que receitas que são clássicas, que já utilizaram, como é que tu pode fazer, adaptando um pouquinho para tua realidade, as combinações deles. Então, vão explorando por vocês mesmos para conhecer um pouquinho mais os temperos. Na nossa aula de hoje, eu pensei num negócio bem legal, gente, que era fazer uma marinada, duas marinadas, na verdade, eu separei aqui, ó, uma usando os ingredientes mais secos, outra ingredientes mais frescos, mas são duas marinadas para quê, ó, para filés de frango, né, porque a carne de frango é uma carne bem neutra, assim, mas se a gente faz ela só pura, pega, por exemplo, isso aqui, vou fazer um bife de frango só passo, gente, fica muito sem graça, né, a carne de frango, ela precisa de um tempero, então vou fazer marinadinhas rápidas, depois vou fazer ali na frigideira um pedaço, um deles de cada um para vocês verem, para trazer um pouco mais de sabor para esse frango. Então, o que eu indico que vocês usem nas marinadas, tá? Primeira coisa que é importante saber na marinada é que a gente não deve usar o sal, tá? A gente deve evitar usar o sal. Porque o sal, o que ele vai fazer, gente? Ele vai desidratar um pouco, né, a carne. O sal a gente usa para curtir, a gente usa para fazer charque, a gente usa para fazer embutido, né, para fazer conserva. Ele na carne, ele vai deixar a carne mais borrachuda. Então o sal a gente não coloca, a marinada a gente faz só com temperos. O que eu indico sempre fazer? O que a gente coloca? A gente coloca algum ácido. Então aqui, nesse aqui, eu tenho suco de laranja, tá? Deixa eu até confirmar se eu botei certo. Isso. Não, aqui eu tenho suco de limão e aqui o de laranja. Deixa eu ter que provar, gente. Limão, com certeza. Aqui eu tenho suco de limão, tenho manjericão, que tá a plantinha ali, ó. Deixei ali pra vocês verem a minha plantinha. Que eu tenho sempre pena, né? Eu tenho duas, né? Eu tenho pena de cortar. Manjericão e alho, tá? Aqui eu tô usando alho desses que vem no potinho, já picadinho, mas um alho comum, um dente de alho. E aqui desse lado eu tenho orégano, tenho a páprica picante e tenho suco de laranja. O que é a base, né? Pra gente ter sempre numa marinada? A gente tem sempre algum líquido, gente, ácido. Aqui eu tô usando limão e laranja, mas eu poderia usar um vinagre balsâmico, que é mais aromático, poderia utilizar algum outro molho, tipo um molho inglês, que tem uma certa acidez, pode usar próprio vinagre, se a pessoa não tem, mas suco de maracujá, né? Preferencialmente ingredientes naturais, mas tem um vinho, né? Às vezes, se não tem, o vinho também traz uma acidez. Trazer algum elemento que traga aroma e que traga uma acidez, porque isso torna a comida mais interessante. Não é para deixá-la ácida, mas vocês vão ver que fica um gosto completamente diferente. Então, um elemento ácido e temperos. E aí sempre procurem buscar mais ou menos temperos que combinem. Por exemplo, assim, ó, o alho ou a cebola é importante, assim, ter, porque eles trazem um certo ardido, né? Uma certa acidez também, se for cebola, né? Então, aqui, ó, tem um alho que é mais picantezinho e eu tenho um manjericão que é mais adocicadinho, né? Nesse lado aqui, eu tenho a páprica, que essa aqui é picante, que traz uma leve picância, e tem um tempero mais aromático, que é o orégano.
né? Então, e aí vou ter também acidez. Então, tentem olhar algumas combinações, pesquisem, tem muita coisa na internet. E aí vão pensando assim, ó, por que que essa coisa combinou com essa, sabe? Se questionando que isso aí é bem importante. Como é que eu faço essa marinada, gente? Vocês podem colocar num pote, mas eu gosto de botar nesses saquinhos assim, ó. Colocar aqui, ó. Vou colocar tudo, tanto faz. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Só para cortar picar aqui o manjericão. Ai, coisa mais cheirosa do mundo. Vou picar o manjericão, grosseiramente mesmo, porque ele é só para ele ficar marinando, né? Ai, muito bom, muito bom. Então, eu vou colocar aqui dentro, ó, todo o manjericão, todo o meu alho, aqui, tá? E o meu suco de laranja. Meu suco de limão, desculpa. Tá vendo? Ó, posso misturar ali direto no potinho, pode ser num prato de vidro, sabe? Preferencialmente vidro ou plástico, para deixar. E aqui dentro, gente, eu vou colocar os meus frangos, olha aqui. E aí, aqui no potinho, ó, nesse saquinho, eu acho prático porque tu mexe bastante, olha aqui, ó. Tá vendo? Tu vai misturando bem os sucos. E o que eu indico só? Quando a gente tem esse elemento ácido, né, tipo o limão, que a gente não deixe muito tempo, porque o limão, o excesso de ácido também cozinha, né? Aqui eu acho que até tinha um pouquinho demais, acho que eu vou até tirar um pouquinho depois. A gente vai deixar ele temperando assim, ó, uns 15, 20 minutinhos na geladeira, tá? E depois vai estar pronto para fazer. A mesma coisa nesse aqui, eu vou usar, olha aqui, ó. Eu tenho páprica e orégano, vou colocar os dois aqui. E vou colocar o meu suco de laranja, dessa vez eu não vou colocar todo. Porque tem bastante. E vou colocar os meus 2 frangos aqui dentro. Esses saquinhos tem que ser próprios para alimentos, tá, gente? Aqueles de bobina. Olha só. Mistura bem, olha, já vai ficando com uma cor bonita. E assim, ó, não vai botar sal no alimento, vai botar sal sim, só que tu vai colocar o sal depois, vai colocar o sal só na hora de fazer o bifezinho, tá? Então, esses aqui, ó, os dois, olha a diferença da cor. Vocês vão ver que vocês vão ter bifes de frango completamente diferentes e muito saborosos, pra gente não comer aquela coisa sem graça. Então, olha só, usou temperos, esse aqui usou temperos mais frescos, esse aqui temperos mais secos, sempre com ácidozinho, deixar descansar um pouquinho e daqui a pouco fazer ali no fogão que eu vou mostrar pra vocês, tá? 20 minutinhos na geladeira. Oi, gente, eu vou filmar aqui, ó, peguei bem onde a frigideira aparece bem, eu não importa que apareça muito. Vou tirar aqui um dos bifezinhos, tá? Esse aqui é o primeiro que eu coloquei, prontinho. Esse com limão a gente não deve deixar muito tempo, porque olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. O limão, ele tende a cozinhar, tá? Então, esse aqui eu vou fazer agora. Como é que eu vou fazer? Mesmo esquema que a gente faz bife, tá, gente? Um fiozinho de óleo, só que deixa aquecer bem. Vai colocar o sal, aí aquele mesmo esquema do bife. Na hora de colocar, na hora que for colocar, pode colocar na hora, não tem problema. Olha, o azeite, acho que até tem um pouquinho demais, vou botar um pouquinho na outra. Troco, tirar, não precisava. O cheiro tá maravilhoso. Quando tiver o azeite bem quente, pode colocar. Deixa eu tirar esse prato daqui. Tem que fazer, ó o barulhinho. Tss. Faltou. E aí, espera, gente. Agora é aquele elemento de paciência, né? Não se apressa, espera que o bife avisa qual é a hora que ele tá pronto, tá? Então, ó, lembrem, tá? Tem que ficar douradinho embaixo. É importante que a frigideira esteja quente para fazer a crostinha e não deixar os sucos irem saindo, né? E aí, depois que dourar do outro lado, tá pronto. Olha só, a gente pode observar como é que ele vai cozinhando, ó.
Deu uma leve pegadinha que eu deixei o fogo alto, mas ela tá no ponto. Só tostadinho aqui na volta. Tem que ter paciência essa hora, né? Tá prontinho, gente, o primeiro. Eu vou deixar ele descansar enquanto eu faço o outro. Mesmo esquema. Enquanto eu vou aquecendo aqui, eu vou pegando o meu outro saquinho com o meu outro bife. Com o meu outro tempero. Trancou aqui. Rasgar. Esse aqui é o outro, aquele de páprica. Deixa aqui separadinho. Aguardar tá quente. Botar um salzinho. Não vou encostar esse aqui para não dar contaminação cruzada, que agora eu peguei já o bife cru. Tá quente. E vai. Paciência. Aí aqui já deu, olha que lindo. Lindo, né? Com páprica sempre dessa cor, outra com cúrcuma também, né? O açafrão da terra também dá essa cor. A páprica é mais avermelhada e o açafrão da terra ele é mais laranja, né? Mas qualquer um dos dois dá uma cor e um sabor deliciosos. Agora é só esperar esse último minutinho aqui. E prontinho. Então, olha aqui. Então, os dois filés, olha. Que lindos, né? Olha só. Agora eu vou provar. Vou começar por esse aqui, porque eu deixei descansar um pouquinho. Estou aqui com garfo e faca na mão. Vamos ver se eu passei no teste. Primeira coisa é o filé tá cozido, né, gente? Tem que estar cozido, essencial. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Suculento, macio, gostinho do limão. Muito bom, dá vontade de comer todo, mas eu vou provar esse aqui. Suculento, macio, muito bom. Vou cortar esse aqui. Mais gostoso ainda. Nunca mais como um bife de frango sem graça. Tá bom?